não tenha dúvida que não vamos esquecer. G-Voice, sejam bem-vindos ao novo G-Voice. Deus abençoe, continue brindando-nos com boa música, música abençoada, que enche os nossos corações de espiritualidade, de alegria, que enche esse lugar de louvores. Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre o poder do louvor, né, para restartar, para ativar a vida do crente. Nós temos pregado desde a semana passada sobre reativar, né, sobre restartar. Lembrando, e a figura, a ideia do computador, que quando está abarrotado, quando está já saturado, a palavra que tem sido muito usada ultimamente, né, nos hospitais, a saturação dos pulmões, e isso assusta muito. Quando alguém vem falar sobre a saturação dos seus pulmões, a gente já fica preocupado. Meu Deus, o que virá? Né? Qual será a próxima palavra, né, que vem depois? Mas quando o computador já está saturado, então necessário se faz ali agora acontecer um trabalho de limpeza do computador e de fazer então ali algo e preparar aquela máquina, tirar aquilo que não é mais necessário e finalmente desligar e religar e restartar. A palavra, na verdade, está relacionada a ligar, ativar. E nós estamos entendendo que esse é um tempo entre nós, no Brasil, no mundo, de reativar, de recomeçar. Esse é o tempo de fazer as coisas acontecerem novamente. E como falamos hoje pela manhã também, com todos os cuidados necessários, como esse novo momento, nossa nova ordem, novo normal exige de nós, a igreja está acontecendo e recomeça a acontecer então com mais propriedade. Isso tem acontecido, mas sem deixar os cuidados que são requeridos nesse tempo. E assim, ou até mais do que em outros lugares, desde o início em que a igreja retomou as atividades durante a pandemia, nós chegamos à igreja e já encontramos tapete sanitizante, tapete para secar os pés, um para molhar, outro para secar, e também álcool em gel logo na entrada, verificação da temperatura do corpo, e por aí vai. E tem acontecido assim, e também o distanciamento nos bancos, nos casos de esposa, filhos, estão mais juntinhos, mas há, de fato, as poltronas marcadas, e isso continuará acontecendo por muito tempo, por um bom tempo, né? Lembrando sempre que a máscara também é colocada sobre a boca, sobre o nariz também, cobrindo toda essa parte, enquanto nós estamos reunidos aqui, ok? Então permanece todo esse cuidado e continuará esse cuidado. Mas a vida recomeça. A vida recomeça. E precisamos, de fato, restartar. Mas nós trazemos essa palavra agora também para o contexto espiritual. E hoje pela manhã nós falamos então sobre algo mais que precisa ser restartado na nossa vida. Falamos sobre restartar da adoração. Restart para uma vida poderosa de adoração. E nós vimos o texto bíblico. Eu quero voltar ao texto bíblico, quero ler mais uma vez com os irmãos o texto, antes de darmos prosseguimento à palavra que começamos hoje pela manhã. Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. O texto bíblico nos diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa.
disse: dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Amém. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Restartar para uma vida poderosa de adoração. Então hoje pela manhã nós fizemos uma introdução, uma boa introdução, né? Uma farta introdução sobre esse tema tão importante. E vimos ali duas figuras destacadas nesse texto. A figura da pecadora e do fariseu. E começamos então, hoje pela manhã, a identificar quem são essas figuras, como elas aparecem no texto, as características delas, as diferenças. E agora à noite, então, nós queremos ver qual a motivação, o que motivou aquela adoração extravagante por parte daquela mulher pecadora que vai ao encontro de Jesus dentro da casa de Simão, o fariseu. O que motiva? Qual é o background? O que está por trás dessa história? O que nós de fato não vemos, talvez colocado claramente ali no texto, mas subjaz ao texto. Está presente ali, está nas entrelinhas ali da narrativa, da história. Para dar o restart para uma vida poderosa de oração, a primeira coisa que nós precisamos é de fato de uma experiência, uma grande experiência de perdão. Uma grande experiência de perdão. Isso está também presente no texto. Subjaz ao texto. Nas entrelinhas do texto, logo no princípio, logo no início da narrativa. Mas depois o próprio Senhor Jesus traz a lume. O próprio Senhor Jesus traz à luz a questão, aquilo que estava acontecendo ali e que talvez os circunstantes não percebiam, mas que motiva, que dá origem, que frutifica na adoração daquela mulher. Isso provavelmente foi um dos fatores que motivou aquela adoração extravagante daquela mulher. Uma grande experiência de perdão. Ela teve uma grande experiência de perdão. E Jesus, como se tivesse ouvido os pensamentos ou a murmuração daquele fariseu, imediatamente ele começa a contar uma história. Imediatamente ele começa a contar uma parábola. E ele diz, dois homens, Lucas 7, 41 a 43, deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, com que lhe pagar. Por isso, aquele senhor perdoa a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Perguntou o Senhor Jesus a Simão, o fariseu.
Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Veja que Jesus contou uma parábola ao fariseu. Jesus conta essa história. E ele faz uma pergunta no final. Ele pergunta: qual daqueles dois homens foi, de fato, qual daqueles dois homens se sentiu mais perdoado? Ou qual daqueles homens o amará mais aquele Senhor? E o fariseu respondeu prontamente. E ele respondeu corretamente, teologicamente perfeita a sua resposta. Suponho que aquele que teve perdoada a dívida maior. E Jesus imediatamente também validou a resposta, quando ele disse: você julgou bem, ou seja, você entendeu bem a história e você de fato respondeu corretamente. Mas apesar disso, o que Jesus disse sobre a pecadora e sobre o fariseu, o que Jesus fala a respeito deles? Reparem a palavra de Jesus mais adiante. Ele diz que os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela muito amou. É o que Jesus diz a respeito da mulher pecadora que ali estava. As evidências de que os pecados dela já haviam sido perdoados, na palavra de Jesus, é exatamente o muito amor que ela havia demonstrado na sua adoração, no seu ato de culto, na maneira como ela expressa ali a sua devoção a Jesus. As evidências de que os pecados dela haviam sido perdoados, exatamente então, o muito amor que ela havia demonstrado. Ela ao entrar na presença de Jesus, ela já experimentava quebrantamento, ela já experimentava arrependimento, ela já sentia, e na verdade nós podemos entender também que ela já percebia ali, naquele momento, o próprio perdão de Jesus sobre a sua vida. Ou seja, o receber o perdão de Deus, de maneira grandiosa, extraordinária na sua vida, ativou naquela mulher, naquele momento, um amor extravagante por Jesus. De modo que ela não poderia fazer outra coisa senão adorá-lo, senão colocar-se naquela posição de devoção e adoração a Jesus. Mas aquele homem religioso, fariseu, Simão, ele que recebia Jesus em sua casa, cheio de si mesmo, acreditando ser separado, justo. E aliás, é exatamente isso que significava ser fariseu, exatamente isso que o nome fariseu significa, separado, justo. Ele achava ter poucos pecados, achava ter uma boa vida. Talvez se aquele homem vivesse em nossos dias, fosse um de nós, naquele momento, na presença de Jesus, ele diria que eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém. Sou um bom homem. E ao final na verdade foi aquela mulher que ouviu, aquela mulher que ali estava, com uma reputação que não lhe era favorável aos olhares daqueles que se encontravam na casa de Simão naquele dia. Ao final foi aquela mulher que ouviu de Jesus: seus pecados são perdoados, a sua fé a salvou, vá em paz. E Jesus é quem diz que quem é muito perdoado, muito ama. Uma grande experiência de perdão, ativa a adoração na vida de uma pessoa. Aquele que se sentiu de fato perdoado, que teve uma grande experiência de perdão, ele vê na sua vida a motivação também para muito amar,
para se dedicar ainda mais, para ter uma vida ainda mais devotada diante de Deus, em adoração. Mas a questão então agora é outra. A questão é, quem não precisa de uma grande experiência de perdão? Quem não precisa de uma grande experiência de perdão? Quem aqui não tem de fato pecados para serem perdoados? A atitude daquele homem fariseu é como se ele não tivesse, como se nele não houvesse pecado algum. É interessante como Jesus puxa pela consciência de cada um, e naquela situação, quando uma outra mulher pecadora, que havia sido encontrada em adultério, foi colocada diante da multidão, e a penalidade para naquela época era o apedrejamento em praça pública. E quando o assunto é trazido à sua presença, ele pergunta: quem dentre vós não tem pecado algum, atire a primeira pedra. E diz o texto bíblico que começaram a sair um por um, a começar dos mais velhos. Jesus toca na consciência de cada um. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A pergunta continua. A pergunta de Jesus naquele dia nos alcança também até os dias de hoje. Quem aqui não tem pecados para serem perdoados? Aquela mulher comparece diante do Senhor, naquele momento na casa de Simão, reconhecendo seus pecados, adora Jesus num gesto extravagante de adoração, mas a atitude de Simão demonstra que ele mesmo entendia que pecador é ela, eu não. Entenda que, se por um lado uma grande experiência de perdão ativa a adoração, restarta a adoração, reativa a adoração, a justiça própria, o orgulho espiritual, uma religiosidade mecânica, fria, enganadora, enganosa, ritualística. A religiosidade daquele tipo que eu vou à igreja todos os domingos porque me acostumei a ir, porque tem um compromisso para ir, ou como os antigos diziam, né, da nossa raiz católica. Eu fui batizado na igreja católica, criado dentro de uma família católica, né? Aí eu vou na missa das 7, aí eu vou na missa das 9, não é? Ou vou na missa uma vez por mês, ou uma vez a cada 6 meses, apenas pelo ritualismo, sem compromisso, sem comprometimento, mas para cumprir a religiosidade, para cumprir o ritual. Então a justiça própria, o orgulho espiritual, a religiosidade enganadora, desativa por completo o modo adoração na vida de uma pessoa. Mas isso não acontece apenas no contexto do outro, na outra igreja, na igreja católica. Aqui também, entre nós. É quando nos acostumamos demais com a igreja, com as celebrações. É quando o tempo passa e a fé esfria. É quando a vida passa, o tempo passa e nós nos tornamos, de fato, crentes muito ritualísticos. Muito religiosos, e já não nos toca mais a celebração, a adoração, o culto, a palavra. É quando nós chegamos àquela situação, quando o crente diz: eu fui para a igreja vazio e saí vazio. Já não nos toca a presença do Senhor. É maravilhoso lembrarmos ali a situação dos discípulos que vão no caminho, né, vão no caminho para Emaús. Na medida que caminham aqueles dois, alguém começa a caminhar ao lado deles. Alguém acompanha a caminhada. Alguém ouve a conversa deles. Esse alguém, na verdade, começa a entrar na conversa deles. E entrando na conversa deles, ele se mostra curioso, muito curioso, sobre aquilo que eles dizem, sobre a notícia que eles comentam.
E ele chega a me perguntar: que notícias são essas? E aquilo traz uma irritação tremenda naqueles dois homens, porque parece que eles ignoram os fatos ocorridos em Jerusalém, dias antes, 3 dias antes. Como alguém, tendo passado por Jerusalém, aquela pessoa caminhava na direção de Emaús, mas teria vindo, o caminho vinha de Jerusalém. O caminho iniciava em Jerusalém. Como alguém, tendo vindo de Jerusalém, ousava não saber da dor que eles traziam no coração pela morte de Jesus. Mas eles estavam tão preocupados com tudo que aconteceu, com o ritual, talvez, e não conseguiram perceber a própria presença de Jesus ali, entre eles. Não conseguiam perceber que aquele que caminhava com eles, aquele que ia ao lado deles, era o próprio Jesus que se manifestava ali, que se apresentava agora ali, ressuscitado. A religiosidade enganadora, o orgulho espiritual, a justiça própria, ela desativa por completo o modo adoração na vida de uma pessoa. Qual é a sua experiência? Muitos pecados, muito perdão, muito amor, que é o que nós encontramos ali no texto, ou poucos pecados, pouco perdão e pouco amor? Qual a sua visão a respeito de si mesmo? Qual a sua visão a respeito de si mesmo? Quero deixar grifado isso hoje aqui na tela. A sua visão a respeito do seu pecado determina o tamanho da sua experiência de perdão. Exatamente isso. A sua visão a respeito do seu pecado determina o tamanho da sua experiência de perdão. E, consequentemente, a intensidade da ativação da adoração na sua vida também será marcada por isso. Aquela mulher teve uma grande experiência de perdão. Ela sabia dos seus pecados. Ela sabia como ela tinha vivido longe de Deus. E ela agora na presença de Jesus, perturbadora a presença de Jesus. Ela viu ali denunciados os seus pecados, mas além de denunciar os seus pecados, ela viu que ela foi perdoada. E ela sabia exatamente o tamanho dos seus pecados, ela reconheceu também o tamanho do perdão. E tendo sido muito perdoada, ela muito amou também. E isso gerou nela uma atitude de adoração muito grande. Em segundo lugar, para dar um restart para uma vida poderosa de adoração, além de uma grande experiência de perdão, precisamos também de uma outra coisa importante, um grande sentimento de gratidão. Uma coisa leva a outra. A experiência de perdão, de se sentir perdoado, gera no coração daquele que foi perdoado também um grande sentimento de gratidão. E é claro que uma coisa vai conduzir a outra. Quem tem uma grande experiência de perdão, certamente vai amar e vai desejar expressar a sua gratidão. Afinal, quem foi muito perdoado, muito ama, é o que diz o texto bíblico. E como é que a gratidão ativa a vida de adoração? Salmo 95, verso 2, e Salmo 100, verso 4, nos fala sobre isso. Quero pedir a você que leia o texto bíblico. A gratidão ativa a adoração. Salmos que nós lemos, e outros salmos também, vão falar de gratidão. E vão falar de gratidão, o povo tem experiências com Deus,
eles sentem a ação de Deus na vida do povo de Israel. E o coração deles então está cheio de gratidão. E ao estarem cheios de gratidão, eles então louvam ao Senhor. Eles adoram ao Senhor. Salmo 126, no verso 3, aliás, verso 1, e vai por aí afora, eles vão dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, voltaram a Sião, o que eles disseram? Estávamos como os que sonham. E eles começam a descrever a alegria deles, começam a descrever o contentamento, a efusividade. E eles chegam então no verso 3 e eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O coração deles estava cheio de gratidão por aquilo que Deus havia realizado na vida deles. E o próprio salmo, se tornava, na verdade era uma expressão de louvor e de adoração. E nessa expressão de louvor e adoração, eles diziam da sua gratidão. A gratidão é o primeiro passo da adoração. Grave isso. Grave isso. A gratidão é o primeiro passo da adoração. Quem é grato, louva. Quem louva, adora. Um coração grato certamente louvará o Senhor por seus feitos. Vai reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida. Às vezes nós nos colocamos naquela situação de olharmos muito aquilo que Deus fez na vida dos outros. E nós nos tornamos pessoas ingratas. Não conseguimos enxergar, não conseguimos perceber aquilo que Ele está fazendo todos os dias da nossa vida. Um coração grato certamente louvará o Senhor pelos seus feitos. E adorará o Senhor por quem Ele é. A gratidão nos leva a entrar, como diz o Salmo 100, nos leva a entrar pelas portas do Senhor com louvores. É a gratidão. É o primeiro passo para a adoração. E o coração agradecido, então, ele vai passar pelas portas e seguirá com uma postura de louvor pelos átrios da casa de Deus. E chegará ao altar da presença manifesta de Deus, no seu santuário, em adoração. E o contrário da gratidão, meus irmãos, não é a mera ingratidão. O contrário da gratidão não é a mera ingratidão. O contrário da gratidão não é simplesmente não agradecer. O contrário da gratidão é, além de não agradecer, de não reconhecer, de não identificar, de não perceber, de estar cego para as manifestações de Deus na nossa vida, estar cego para aquilo que está acontecendo, para aquilo que Deus está fazendo. Mas pior ainda, é murmurar. Além de não reconhecer o que Deus está fazendo, além de não ser grato, murmurar. Na sala da casa de Simão, o religioso, na sala da casa de Simão, o fariseu, o zeloso pela lei, o zeloso pelas coisas de Deus, um milagre estava acontecendo. Ele deveria então estar ali jubilando: Deus, que bênção, glória a Deus, aleluia. O milagre da transformação, da salvação, acontecendo na minha casa. Eu sei quem é essa mulher. E ela agora está sendo salva dentro da minha casa. Que bênção. Não, um cristão efusivo diria: oh, glória. Não é verdade? E ao invés disso, o que ele fazia? Murmurava. E ele chegou mesmo a dizer: se ele é fosse o Messias, se ele de fato é um profeta, ele deveria saber quem é essa mulher. Será que é Jesus mesmo? Aliás, será que é o Cristo mesmo? Ele murmura. É incrédulo. O contrário da murmuração, ou melhor, da gratidão, é a murmuração. A reclamação que vem acompanhada de pertinho pela crítica. A reclamação que ao lado dela está a crítica.
e a incredulidade. Essa foi a atitude do fariseu. Enquanto aquela mulher pecadora adorava, sincera e genuinamente a Jesus. Ele, acompanhando todos os fatos na sala da sua casa, apenas murmurava, criticava, ficava à distância. E podemos afirmar que, sem sombra de dúvida, o coração daquela mulher era extremamente grato a Deus. Mas ao contrário, o coração de Simão, o fariseu, demonstrava ali então um coração cheio de ingratidão, pior ainda, de murmuração, de incredulidade. Para dar um restart para uma vida poderosa de adoração, então é preciso ter esse sentimento, é preciso ter esse sentimento, um grande sentimento de gratidão. O restart, a reativação da nossa vida de adoração genuína, precisa passar por esse grande sentimento de gratidão. Lembrarmos que um dia nós fomos perdoados por Jesus. Lembrarmos que um dia a graça de Jesus nos alcançou, tocou a nossa vida. Lembra daquele hino lindo que tão cantado, tocou-me Jesus, tocou-me. Um dia a graça de Jesus nos tocou, mudou a nossa vida. Isso nos leva à adoração. Nós fomos perdoados. Mas a lembrança também de que um dia nós fomos perdoados, nos enche de uma grande gratidão. Reconhecemos o quanto esse benefício é importante para nós, o quanto Deus foi generoso para conosco, e nós então somos gratos a Ele, e a nossa gratidão também fortalece, nos leva, nos constrange a adorá-lo. Em terceiro lugar, terceira situação que está presente também, para dar o restart para uma vida poderosa de adoração, é preciso também um constante cultivo da devoção. Constante cultivo da devoção. Perdão, gratidão e a terceira palavra, devoção. São os três elementos que nos motivam a ativar a adoração na nossa vida. Se seu espírito de adorador está assim meio capenga, meio devagar, né? Se o seu espírito de adoração, seu entusiasmo pela fé, seu entusiasmo com a igreja, seu entusiasmo com o Senhor Deus, seu entusiasmo com Jesus, está meio vacilante, você precisa se lembrar que um dia você foi perdoado por Jesus, você precisa lembrar da gratidão do seu coração por aquilo que Jesus tem feito na sua vida. E você precisa então ter uma atitude de cultivo constante da devoção. Como eu falei lá no início, hoje pela manhã, Mateus, Marcos e João, os outros evangelistas, parece não trazer exatamente essa história, ou a versão de Lucas. Mas há uma história muito semelhante a essa de Lucas, que nós temos nos outros evangelhos. Contudo, ela aconteceu em outro tempo, em outra ocasião, e são outros os personagens. E Mateus, Marcos e João contam a história de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, amigos de Jesus. E neste episódio, Maria derrama um frasco de nardo puro, também um perfume caríssimo na época, aos pés de Jesus. E os enxuga com seus cabelos. Aí está invertida a ordem, né? Derrama o perfume aos pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. Na outra história narrada por Lucas, fala das lágrimas derramadas sobre os pés de Jesus, que ela os enxuga com seus cabelos. Interessante que essa história narrada pelos outros evangelistas
Acontece também numa ocasião diferente. 6 dias antes da Páscoa, diz o texto bíblico. 6 dias antes do dia em que ele seria crucificado. Você abrir a sua Bíblia, não precisa fazer isso agora, nesse momento, mas lá em Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, nos conta uma história. Em uma outra ocasião, em que Maria se colocou aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. E enquanto Marta, sua irmã, estava muito ocupada com muito serviço. Aliás, o fato de Maria estar aos pés de Jesus, enquanto Marta estava ocupada com muito serviço, fez Marta ficar profundamente irritada naquele dia. Profundamente irritada. Ao ponto de Marta se virar para Jesus e dizer: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe sozinha fazendo todo o serviço da casa? Manda ela me ajudar, fala com ela para me ajudar. Ao que Jesus respondeu então, em Lucas capítulo 10, versos 41 a 42. Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é importante. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E nesse texto parece que nós encontramos aí a semente. Nós encontramos a semente que gerou o fruto da atitude adoradora, da atitude extravagante de Maria na sua adoração na semana da paixão de Jesus. Na semana da Páscoa, onde Jesus seria preso, julgado e morto. Maria era alguém que tinha tempo de devoção a Cristo. Maria era alguém que separava o tempo para a devoção a Jesus. Separou o tempo de qualidade para estar ali pertinho de Jesus e ouvi-lo. Maria era alguém que, quando tinha oportunidade, se colocava aos pés de Cristo para ouvi-lo. E essa dedicação dela ativou nela essa adoração extravagante. Essa adoração extravagante que preparou Jesus para a sua morte, para a sua própria morte. Ela ungiu Jesus, ela preparou Jesus para a sua morte. E Maria agiu dessa forma. Maria agiu com esse espírito de adoração, de devoção, de desejar estar aos pés do Mestre, de desejar estar na companhia de Jesus. E Marta, ao contrário, ao preferir se dedicar ao trabalho, e dizer que não tinha tempo para mais nada, só para trabalhar, se colocava agora naquela situação inquieta, ansiosa, por causa do seu trabalho. Aparentemente que seja, ou por mais aparentemente que seja, ela não agiu como Maria, não parecia haver no seu coração a devoção de Maria, não parecia haver no seu coração o mesmo desejo de estar na presença de Jesus. E não teve também a sua adoração ativada, reconhecida, pelo menos como a dela, como a de Maria, não. Com quem você se identifica? Qual a sua identificação? Você tem corrido de um lado para o outro, ansioso, inquieto, priorizando o seu trabalho, seu dinheiro, suas coisas, suas contas. Eu quero dizer que eu não estou incentivando aqui nessa noite a irresponsabilidade com o trabalho, com o dinheiro ou com as contas, de modo algum. Ou você tem dado preferência para estar aos pés
de Jesus e da sua palavra, quando o momento recomenda que isto seja feito. Quando o momento recomenda que esta seja a atitude. O constante cultivo da devoção a Jesus ativará a adoração na sua vida. Guarde essa palavra. O constante cultivo da devoção a Jesus ativará a adoração em sua vida. Nós não devemos desprezar uma coisa e priorizar a outra, e vice-versa. Devemos cuidar dos trabalhos, das contas, das responsabilidades do dia, mas não podemos desprezar a oportunidade de estar aos pés de Jesus. Devemos ter o cuidado com os estudos, devemos ter cuidado com os prazos, com os compromissos que nós temos, mas não podemos deixar passar a oportunidade de estar na presença de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, com todo o respeito que temos por você, quais são as suas desculpas? Quais são as suas desculpas para não ter um tempo de qualidade na presença do Senhor? Quais são as suas desculpas para não ter um tempo de qualidade devocional? Para não ter um tempo a sós com Deus? Trabalho, estudo, agenda cheia, estou correndo de um lado para o outro. Você reconhece então que é como Marta? Se você reconhece que é como Marta, então você vai ouvir a voz de Jesus dizendo a você: Maria escolheu a melhor parte. Deus vai dizer para você: olha, Maria, não reclame da vida. Não reclame, Marta, porque Maria, lamento muito, mas Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, você não está escolhendo a melhor parte. Seu trabalho, seu dinheiro, seus estudos, sua vida, tudo isso é muito importante. Mas em algum momento, quando tiver que concorrer, quando tudo isso tiver que concorrer com o tempo dedicado à presença do Senhor, a estar na presença do Senhor, saiba que a melhor parte é estar na presença do Senhor. Seu trabalho, seu dinheiro, seus estudos, sua vida não será a melhor parte. A melhor parte é priorizar estar na presença de Jesus. Para dar o restart, para recomeçar, para reativar uma vida poderosa de adoração, 3 elementos nós falamos aqui hoje. 3 coisas são importantes. Estavam presentes na atitude extravagante de adoração daquela mulher, na presença de Jesus, na casa de Simão. Presente também nessa outra situação narrada pelos demais evangelistas, Mateus, Marcos, João. Primeiro, uma grande experiência de perdão. Qual a segunda? Qual a segunda? Como é que é? Melhorou. Um grande sentimento de gratidão a Deus. E terceiro, o que é? Um constante cultivo da devoção. Quando nós entendermos que de fato Deus fez alguma coisa extraordinária na nossa vida. Nós éramos, como um cântico, nós éramos pobres, miseráveis, pecadores. Mas Jesus olhou com compaixão para nós. Ele olhou com perdão para nós. Quando nós entendermos que nós temos de fato muito a agradecer, e o nosso coração se encher de gratidão e de cultivo, de constante devoção, de fato nós vamos adorar ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Lembra daquele hino que nós gostamos muito de cantar, que diz: canta minha alma, canta ao Senhor, não cante apenas os meus lábios, não apenas cante a minha língua, não apenas cante a minha boca, mas quem escreveu o hino foi muito além, foi muito mais profundo. Ele disse: canta minha alma, canta não a uma plateia,
não cante a espectadores, não, canta minha alma, cante ao Senhor. E ele continua dizendo, rende-lhe quando? Quando as coisas estão bem, quando a pandemia não nos alcança, quando algum ente querido não foi alcançado pela enfermidade, quando não fomos alcançados pelo luto, ou pela luta. Não, ele diz, rende-lhe sempre. Um louvorzinho qualquer, uma adoração medíocre, desanimada, desatenta, omissa. Não, ele diz, rende-lhe sempre, em todo tempo, no tempo bom, no tempo mau, nos dias de exultação, mas também nos dias de tristeza, de tempestades, não apenas nos dias de sol, rende-lhe sempre ardente louvor. Essa é a marca. Perdão, gratidão e devoção são os elementos, são esses elementos que marcam a nossa adoração, uma vida poderosa de adoração. Eu quero deixar com vocês algumas coisas práticas, ao encerrarmos aqui esta mensagem. Se você ainda não teve uma grande experiência de perdão, hoje, aqui e agora, uma grande oportunidade para isso. Jesus está nesta casa. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. O Espírito Santo também está neste lugar. E Jesus é aquele que perdoa. Jesus é aquele que perdoa. E você pode sair daqui, nesta noite, com uma grande experiência de perdão na sua vida. Você sente o peso do pecado na sua vida. Você sente a necessidade de perdoar alguém. Você sente a necessidade de receber perdão de alguém, perdão de Deus na sua vida. Esse é o momento de você se colocar diante dele e dizer, Senhor, faz essa obra de perdão na minha vida. Senhor, humildemente eu confesso os meus pecados. Eu reconheço os meus erros. E eu reconheço quanto preciso do teu perdão na minha vida. Ou você pode também nessa noite resgatar experiências de perdão que você já teve. Lembrar-se disso. Encher o seu peito de alegria e de genuína adoração. Deus abençoe você. E nós vamos nos colocar em pé agora. E nós vamos então louvar ao Senhor. Restart para uma vida poderosa de adoração. É tempo de recomeçar. É tempo de reativar para uma vida poderosa de adoração. É tempo de reacender para uma vida poderosa de adoração. Que o Senhor nos abençoe nessa atitude.